pastor, né? Então, fique sabendo, isso aí é meu pai, também é meu pastor. Eu tenho esse privilégio, poucos têm isso e eu fui privilegiado. Eu vou dar para o meu pai, então, antes de começar, eu quero dar para o meu pai uma missão. Eu não quero me prolongar, e quem me conhece sabe que eu me empolgo, né? E eu não quero me empolgar, então eu vou dar para o meu pai uma missão. Ele tem que me interromper a cada 10 minutos. Então levanta a mão e fala, passou 10 minutos. Porque senão eu vou ficar aqui até as 2, 3 da tarde e você vai ficar com fome, não vai ser legal. Eu vou dar para o Kaique uma missão, que está ali olhando aqui pela câmera. Não me deixa escapar dessa câmera. Tá bom? Possivelmente eu já estou escapando, porque eu já tenho aqui alguns metros a mais do que a maioria das pessoas tem. Eu e a Tatá fomos privilegiados pelo tamanho. Mas pode ficar ali no seu lugar, acho que dá para você me ver. Dá para você me ver, e aí você só me avisa assim, ó, você está fugindo. Você faz assim, ó. Estou muito feliz de estar aqui, há um bom tempo não vinha, né? Mas mais feliz ainda de saber, de ver que vocês estão bem, de ver que vocês estão com saúde, em meio a toda essa pandemia que ainda está à nossa porta, né? Fico feliz em saber que vocês estão com saúde. E hoje foi me dado uma incumbência, foi me dado um privilégio compartilhar com você um pouco das coisas que Deus tem compartilhado comigo também. O livro Uma Vida com Propósito é um livro que eu gosto muito, todos sabem. Quem me conhece sabe que é um livro que eu tenho na cabeceira da cama, né? Então é um livro que eu estou sempre folheando junto com a Bíblia. É um livro que nos traz muito entendimento, nos esclarece muito sobre a Bíblia. E isso é bom quando a gente entende cada vez mais a Bíblia, porque é a palavra de Deus, é a orientação do Senhor para a nossa vida, né? E hoje, quem está vindo aqui, quem tem acompanhado pelo Facebook ou pelas redes sociais, tem acompanhado aí uma série de ministrações, né, do começo do livro Uma Vida com Propósito. E hoje nós vamos falar sobre a vida é uma atribuição temporária. A vida na terra, ela é uma questão de tempo. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E na nossa célula, na última semana, na última quarta-feira, o Kaique trouxe um versículo que para mim, ele vai servir como uma luva para a gente falar sobre vida temporária aqui na terra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. Se você tiver essa oportunidade, essa rica oportunidade de abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, você vai ler comigo um trecho ousado, bonito, mas quem não tiver a Bíblia vai ler aqui. É isso aí, né? Eu vou sair um pouquinho, só para não ficar na frente. Estou aí ainda, Kaique? Show. Posso subir mais para cá, Kaique? Bom, show. Já estou sabendo meu espaço. Então, se você está acompanhando comigo aqui e não dormiu ainda, a palavra de Deus diz assim, e mais especificamente aqui, é Paulo que diz. O apóstolo Paulo diz que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Coisa doida isso. Coisa difícil, coisa confusa de entender. Se a vida na terra é uma atribuição temporária, viver é Cristo e morrer é lucro, como alguém pode colocar como lucro a morte? Dá para entender isso?
Esse versículo ele define vida e morte de uma forma como que nós não estamos acostumados a entender, certo? Para mim são coisas completamente ao contrário uma da outra. Viver é isso aqui, ó, que nós estamos. Respira aí fundo. O coronavírus ele tira uma das nossas principais propriedades da vida, o respirar. Ele atrapalha o respirar. Respira fundo aí para você ver se você está vivendo. E para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo só pode estar maluco quando ele está dizendo isso, porque são coisas completamente diferentes uma da outra. Morrer é o contrário de viver. Morrer é acabar, morrer é findar, morrer é fim. E como alguém pode falar que o fim é o lucro? Como alguém pode falar que não viver mais é o lucro? E muitas vezes, agora que eu comprei minha casa própria, agora que eu comprei o carro que eu queria, agora que eu cheguei no peso que eu queria, agora que eu tenho a roupa que eu queria, agora que eu cheguei no cargo que eu queria, morrer me parece muito mais prejuízo do que lucro. Paulo só poderia estar louco, e ele disse isso, que para muitos o Evangelho era uma questão de loucura, né? Mas vamos ler outro, procura aí, Xará, Romanos 12, porque esse doido chamado Paulo, em Romanos 12, versículo 2, eu vou ler na minha versão, mas não vou ler aqui, ó. Ixi, cortou ali. E não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha versão ele fala assim, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. E ele diz isso porque o entendimento dele, comparado ao entendimento das pessoas desse mundo, as coisas pareciam ser diferentes. E ele enfatiza, deixa que Deus transforme a sua mente por meio da completa mudança. Deixa que Deus transforme você por meio das mudança da sua mente. Então, eu preciso prestar um pouquinho de atenção no que disse Paulo sobre viver é Cristo e morrer é lucro, porque Paulo pode ser que esteja trazendo algo para a gente que definitivamente o ponto de vista de Deus é diferente do nosso ponto de vista. E nós aprendemos isso aqui na semana passada, não foi? Nós aprendemos na semana passada que nós precisamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus é diferente. O ponto de vista de Deus é diferente para esse negócio de morte e vida. E parece que Paulo então pode ter razão naquilo que ele disse, que viver é Cristo e morrer é lucro. E aí eu queria detalhar aqui com vocês, caminhar aqui com vocês por alguns versículos que Paulo nos traz, mas dizer aqui para vocês que talvez a gente consiga entender esse negócio da vida temporária, da vida com Deus, da viver com Cristo e morrer ser lucro. A gente consiga entender alguma coisa se a gente pegar dois pontos. E vamos começar primeiro pelo nascimento. Falando de vida, eu preciso começar, e o começo é o nascimento. E nós aprendemos aqui, se você está acompanhando as últimas 5 semanas aqui, você aprendeu que tudo começa com Deus, né? Você aprendeu que você foi feito por Deus e para Deus. Você aprendeu que Deus não precisava ter se incomodado em te criar, em me criar, mas Ele criou. E se criou por quê? Por que Ele veio a se incomodar em me criar? Se você estava aqui, você aprendeu que Ele criou, porque Ele é amor.
E ele, sendo amor, ele precisava amar, ele precisava ser, porque Deus é amor, então ele precisava ser. E não há amor egoísta. Amor próprio é legal, mas o amor, ele é, na sua essência, verdadeiro quando você o entrega. E assim é, Deus precisava algoar, Deus precisava ser a sua essência, e para isso ele precisava de mim e de você. Porque é tendo a mim, é tendo a você, é que ele poderia ser o que ele é. O que ele é? Amor. Então, fui criado por amor, fui criado para ser amado. Deus me criou, Deus te criou para nos amar. E essa é uma verdade que a gente tem que alicerçar na nossa vida, porque fugir disso é frustração. E se você também estava aqui, você aprendeu que nós não somos um acidente. Muitas vezes confunde a ideia de que se fomos feitos pelos nossos pais. Confunde a ideia de que eu sou o resultado do amor dos meus pais. Isso confunde, porque parece que aqueles pais que não planejaram o filho, então logo não o amaram. Parece que aquela pessoa que foi de repente fruta de um estupro, ela não foi então feita para o amor. Então essa ideia de que nascemos do relacionamento de amor dos nossos pais, parece que os nossos pais nos quiseram mais do que Deus nos quis. Parece que os nossos pais nos quiseram antes do que Deus nos quis. Mas quando na verdade é o contrário. Os nossos pais, eles foram unicamente um meio para o qual chegamos aqui nesta terra, para o qual chegamos à vida. Então, o seu pai e a sua mãe, eles te amem ou não, isso pouco importa. O que importa é que eles foram usados. Foi por eles que o seu nascimento veio. E ele veio porque Deus assim o queria. Ele esperava mais por você. Ele criou o céu e a terra para você. E isso é maravilhoso saber. Isso é rico saber. Porque por mais que os nossos pais não nos planejaram, o Senhor nos planejou, o Senhor nos queria, o Senhor fazia questão da minha existência, e assim é. Agora, ainda assim, parece doido, porque legal, entendemos a razão da nossa existência. Nós nascemos porque o Senhor nos ama, Ele nos quer, Ele nos ama. E se Ele nos quer, Ele nos ama, Ele nos cria para nos amar, por que a morte? Aí talvez aqui esteja a grande confusão, né? Por que a morte, irmãos? Por que a morte se fomos criados por Deus? Por que a morte se Deus nos criou para nos amar? Seria a morte o fim da vida? Salmo 33, versículo 11, Xará. Porque a morte, em algum dia na sua vida, querendo ou não, você já deve ter pensado na morte. Talvez ela já bateu a sua porta. Talvez ela já te deu a mão e falou, venha. E você falou, sai fora, misericórdia. Está cedo, vou mais tarde. É ou não é? Mas Salmo 33, 11, na minha versão aqui diz assim, ó, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, e as suas decisões permanecem eternamente. O que o Senhor planeja dura para sempre. Se eu fui planejado por Cristo,
Se Ele me esperava tanto, se Ele fez tanta questão da minha existência para poder me amar, não é possível que a morte vá finalizar alguma coisa. Deus plantou dentro de mim, dentro de você, uma semente chamada eternidade. Ninguém quer morrer, ninguém quer findar, ninguém quer acabar. A morte nos parece tão dura porque ela traz a impressão de fim. O sentido de ser eterno não combina com a palavra morte, dentro do que nós somos acostumados a entender. E aí está o que a Bíblia diz, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Daí está porque que Paulo fala que viver é Cristo, morrer é lucro, e a gente acha que a morte é tão prejuízo. Tem coisa aí. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, vai mostrar para a gente definitivamente o que é a morte. Por que que esse negócio tanto nos assombra? Por que que esse fim, ele é tão sombrio? E ele fala, aonde está? Eu acho que é a morte, a sua vitória. Onde está a morte? É que está meio estranho ali. Eu vou ler na minha versão, porque eu gosto da linguagem de hoje. O que dá à morte o poder de ferir... eu errei. É o 55. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Aonde está o poder de ferir da morte? Aonde está o poder de finalizar da morte? Se a gente continuar aqui, fala assim, ó, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei, mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, irmãos, ela não tem o poder de findar a vida eterna que Ele te deu. A vida eterna que começou quando você nasceu. A vida eterna que Deus planejou para você há muito tempo. A morte, ela não tem esse poder. O que dá para a morte o poder de ferir a gente é o pecado. E o pecado tem esse poder porque somos submissos, estamos abaixo de uma lei. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele nos trouxe a graça, o amor dele, por que não dizer de graça, para limpar qualquer dívida que a gente tenha, e a morte passa a não ter nenhum poder de finalizar a vida, de terminar a vida. Você consegue pegar isso? Talvez aqui esteja a maior confusão. A morte, ela vai findar algo? Não. E aí eu quero ler Hebreus capítulo 13, versículo 14. E eu vou ler aqui para tentar ir mais rápido. Hebreus capítulo 13, versículo 14 fala que porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Irmãos, a morte não tem o poder de concluir a nossa vida. A morte, ela é simplesmente o acesso que nos dá a Deus, ao nosso reino, ao reino que nós procuramos, porque aqui nesta terra não é o nosso reino. Então a morte, ela é mais ou menos como um portão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião ou de carro ou de ônibus. Você compra uma passagem e quando você pega essa passagem, você vai lá no aeroporto ou na rodoviária e você chega num portão e tem alguém lá que fala, você tem uma passagem? E você fala, eu tenho aqui a minha passagem, eu vou, sei lá para o Nordeste, vou para outro país, vou viajar. E a pessoa olha a sua passagem e fala, opa, você pode
passar pelo portão. A morte é o portão. Te dá acesso a um outro lugar. Te dá acesso a um lugar que é prometido na Bíblia ser melhor. Aqui não. Aqui não é promessa de ser melhor. Por isso que aqui é temporário. E esse temporário aqui a gente tem que usar de uma outra forma. A morte é o portão. Nossa vida na terra determina que passagem nós vamos comprar. Que passagem você vai ter na mão quando passar pelo portão. Quando passar pelo portão, a sua passagem te leva para onde? Para o céu ou para o inferno? Que passagem você tem na mão aí, meu irmão? Essa passagem que você vem durante a sua vida trabalhando, tentando comprar, essa passagem, ela está te levando para onde? Se hoje abrirem-se os portões para você, para onde vai? Irmãos, a nossa vida aqui na terra, ela é definitivamente temporária. Do momento em que nascemos, começamos a ter vida com Cristo. Do momento em que nascemos até a nossa morte, é o tempo que nós temos para poder trabalhar nessa passagem. E aí é que Deus quer ver o nosso comportamento. A gente precisa saber de duas coisas para esse tempo aqui na terra: da vida, do nascimento à morte, do início ao portão. A gente tem que saber que, primeiro, comparado à eternidade, o nosso tempo aqui, da vida ao portão, é curto, breve, passa rápido, piscou, acabou. Quem tem filho já teve essa experiência de olhar seu filho dormindo e falar: nossa, como cresceu. Sabe o que significa isso? Passou o tempo. Até para você, Tata, que é pequenininha, né? Eu olho para o Kaique, às vezes ele fala: oi, pai. Eu falo: vixe. Não, ele fala: oi, ti. Ele não me chama de pai. Assusta, gente. Né, Wagner? Você olhar para cima quando você fala com seu filho é um negócio meio doido isso aí, não é? Sinal que o tempo passa, e passa rápido, né? Tenho a impressão que foi ontem que o Arthur nasceu, mas não foi, né? Deve ter sido antes de ontem. Alguma coisa assim. 2 anos? O grande rei Davi disse em Salmo 39, versículo 4: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. É rápido, irmão. Se a gente não tomar cuidado, o pastor Cláudio Duarte diz que quando nós nascemos, todo mundo ganha uma ficha, um número. Todo mundo ganha um número, cada um tem um número. Qualquer dia desse ele grita lá em cima, Deus grita lá em cima assim: 18, era eu, fui. A qualquer momento ele chama o seu número, irmão. Outra coisa que a gente precisa saber, é rápido, mas a gente tem que saber que isso aqui é nossa residência temporária. Não é nossa aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 18, fala assim, ó. Paulo falando, né? Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando.
Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo Jesus na cruz. Eles vão para a destruição do inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ter vergonha. E pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá nos buscar. Existem duas formas de a gente chegar nesse reino aí. Uma, Jesus voltando. Jesus voltou, acabou aqui, ele pega os seus e vamos para casa. A outra é o portão. Para mim, o que vim primeiro. Está entendendo que a morte... Está entendendo o que Paulo quis dizer com lucro? Se definitivamente esse outro reino me interessa, se definitivamente eu quero esse outro reino, a morte é lucro, porque me leva para lá. É inevitável o amor que eu sinto pelos meus, é inevitável. Porque Cristo, quando nos fez para amar, Ele nos ama. E quando Ele nos vê longe, Ele sente. E o pensamento de poder ficar longe da minha família, por exemplo, me faz sentir uma falsa sensação de perda, né? De ausência, de fim, de acabou, de eu não vejo mais. Muitas vezes lembro, por exemplo, do meu avô que eu perdi e que eu falo, puxa, quanto tempo. Eu falo às vezes pro Kaique assim, Kaique, você tinha que ter conhecido o vovô Zezé, né? Mas eu tenho certeza absoluta que logo, logo eu vejo ele. Porque meu avô, graças a Deus, era um servo do Senhor. Esta terra não é o nosso lar. Esta terra, ela não é a nossa casa. Nos apegar a essa terra é nos apegar a algo que pode nos fazer sofrer, né? Nos apegar a essa terra é algo que pode nos enganar, né? Essa terra, as coisas dessa terra, elas estão cada vez mais tentando imitar um pouco das grandes bênçãos que vai ter lá no céu. Quando você quando você conquista uma casa legal, quando você tem uma conta com um bom dinheiro, você logo fica feliz e fala, puxa, agora eu consigo tudo, agora eu cheguei na minha plena felicidade. Porque Satanás é isso, ele pega o materialismo, joga para você e você se encanta com aquilo e aquilo te rouba das coisas, do caminho, do céu, da vida. Por isso que a morte, ela corta esse prazer. Esse prazer ilusório que o materialismo traz. E o que tem dirigido a minha vida? O materialismo? Nós aprendemos isso aqui também, né? Culpa, medo, anseios. Mas na minha opinião, o pior de todos é o materialismo, porque é o materialismo que Satanás usa para enganar a gente. É a forma com que ele tem de imitar um pouquinho
e gerar uma confusão na nossa cabeça do tão bom, o quão bom vai ser estar no céu. Irmãos, vamos voltar lá no Filipenses. Será que agora dá para a gente começar a entender por que para Paulo viver é Cristo e morrer é lucro? E eu te pergunto, que vida você quer? Qual a vida você está buscando? Para que definitivamente a morte seja lucro e não prejuízo, o sentido dela tem que ser muito forte na sua vida. Ou essa morte te traz coisa boa, ou eu chamo ela de prejuízo. Mas para Paulo, a morte trouxe coisa boa, trouxe acesso ao próximo reino, ao reino de Deus, ao nosso reino, ao nosso lugar, aonde Deus está ali agora, preparando para nós, aonde Ele prometeu que Ele viria nos buscar. E é esse reino que ou ele faz sentido na sua vida, ou não adianta você estar aqui. A gente tem que vir na igreja para quê? A gente tem que vir na igreja para buscar cada vez mais na nossa vida o sentido desse reino. A gente tem que entender cada vez mais esse reino. A gente tem que entender cada vez mais os propósitos de Deus na nossa vida. Porque se esse reino não fizer sentido, não adianta. A morte é um pesar. Quando a morte chegar perto da gente, ela vai ser um pesar. Quando a gente perder um ente querido, ela vai ser motivo de muito. Tem muitas pessoas, gente, que até dão cabo da própria vida por não conseguir administrar a perda temporária de um relacionamento com uma pessoa. Nós temos que cuidar da nossa vida. Esse tempo aqui na terra é dado por Deus para a gente se preparar, para a gente buscar tal relacionamento, para a gente trabalhar numa passagem que dá acesso ao reino dos céus, o reino que o Senhor tem preparado para nós. Vocês entendem? Agora, muitos estão brincando com esse tempo aqui na terra. A gente está se perdendo com coisas que não deveria se perder. E isso faz a total diferença. Para Paulo, morrer é lucro, porque viver era Cristo. Paulo nasceu, ele teve uma vida, como ele mesmo disse, de muitos pecados, de muitos erros, mas um dia ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, as coisas mudaram de patamar. Quando é assim é porque já está acabando. Ele não quis me interromper, tá vendo? Paulo considerou lucro a morte, porque vivia Cristo. E só existe uma maneira de viver Cristo. É você acordar, pensar nele. É você estar durante o dia pensando nele. É você ir dormir pensando nele. É você se interessar por ele. É você sumar a sua responsabilidade e viver uma vida com Deus. Aí você pergunta, mas aí então eu vou ter que ser perfeito, não vou poder errar, não vou poder pecar? Não, Paulo mesmo que disse todas essas coisas, ele disse, eu sou um pecador. Davi foi pecador, nós já falamos isso aqui. Todos são, nós somos. Deus não está tão interessado no meu erro, Ele está interessado na relação. A lei, o pecado, ele está para ser
visto, observado, tentado corrigir, melhorar, mas a grande verdade é que Deus quer de nós um relacionamento. Me criou para um relacionamento. E o pecado é rasteiras que Satanás muitas vezes tenta. São erros que nós mesmos cometemos e que muitas vezes esses erros nos tiram do caminho do relacionamento com Deus. E como o diabo, ele tem isso, ele faz questão agora de estar mostrando para você: olha o que você faz, olha qual é o seu erro. Cada um de nós tem um espinho na carne. Você já teve um espinho enfincado no dedo? E você tenta arrancar e às vezes não sai, e aí você, para tirar, faz um machucado maior ainda. Todos nós temos um espinho na carne, 2 ou 3 ou 4. Mas o quanto esse espinho está tirando você de perto de Deus? E isso que não pode. A gente não pode dar para Satanás a autoridade de nos afastar do relacionamento com Deus, porque daí ele atrapalha a nossa vida aqui na terra, que devia ser se preparar para o reino no céu. Nós não podemos dar para Satanás esse direito, esse poder. Precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos assumir o controle da nossa vida, consciente do que temos para fazer. E a semana que vem nós vamos ter uma rica oportunidade para isso. Rica. Semana que vem nós vamos lançar aqui um projeto 3x1. Eu não sei... 3? Ah, não era semana que vem? Ah, tá quase. Estou bem perdido no tempo aí. Mas daqui 2 semanas então. Daqui 2 semanas nós vamos lançar aqui um projeto chamado 3x1. Sabe o que é isso? Eu não sei como foi seu ano. Eu não sei se nesse ano de 2021 você estava próximo ou distante de Deus. Eu só sei de uma coisa. Pode ser que você estava distante de Deus de uma tal forma que você nem lembre dele. Talvez você está reencontrando ele hoje aqui. Chegou hoje aqui, puxa, quanto tempo eu não te vejo. Né? Que nem a Tatá, por exemplo. Quanto tempo eu não enchi o saco dela? Né, Tatá? Fazia muito tempo. Já pensou chegar assim: poxa Deus, faz quanto tempo eu não te vejo? Irmãos, daqui 2 semanas você vai ter aqui uma oportunidade rica, de começar um projeto que vai trazer intenção, consciência da nossa responsabilidade. Irmãos, vai fazer 2 anos. Em fevereiro de 2020 nós lançamos um projeto aqui na igreja, que era para ler um capítulo da Bíblia por dia. Isso nasceu no nosso coração. Em janeiro, 1 mês antes, eu tinha colocado um propósito na minha vida. Eu vou ler um versículo todo dia. Um versículo todo dia. É a minha maneira consciente de estar perto de Deus, de viver Cristo. Eu me pergunto, qual é a maneira que eu posso fazer hoje para viver Cristo? E em janeiro de 2020 eu coloquei na minha mente: eu vou ler um versículo por dia. Hoje são 603 dias. Em fevereiro de 2020, desse mesmo ano, nós colocamos um propósito aqui de ler um capítulo por dia. Hoje são 577 capítulos. Irmãos, no começo deste ano, em fevereiro também, acho que fevereiro tem alguma coisa. Em fevereiro deste ano de 2021, em meio à pandemia que estava afastando tanta gente de Deus, nós colocamos aqui mais um propósito: o momento de qualidade com Cristo. Momento de qualidade com Cristo era ler um versículo, fazer uma oração e ouvir um louvor. Quantos dias, pai? Hoje? 210. 210 dias. Sabe o que é isso, irmão? Intenção, consciência,
responsabilidade. Eu tenho que fazer. Deus não vai fazer. Muitos de nós estamos esperando começar o relacionamento com Deus quando Ele voltar e a gente estiver no céu. Meu irmão, o nosso relacionamento com Deus começou no dia em que a gente veio ao mundo. E de lá para cá a gente veio se desviando dele e voltando. Se desviando dele e voltando. Se desviando dele e voltando. Você está entendendo? Mas hoje a gente tem a rica oportunidade de firmar do lado dele. E falar, daqui eu não saio. Não importa se eu vou sair daqui ou vou cometer um erro. Do seu lado, eu erro, eu caio, mas daqui eu não saio. Porque o rei Davi falou assim, olha Deus, eu sou errante, eu erro, mas não afasta de mim o teu Espírito Santo, porque é dele que eu vou receber sabedoria para corrigir minhas falhas, para melhorar, para evoluir, para te agradar na beleza da minha existência, porque ele me fez existir para ele me amar, e eu preciso retribuir isso. E a maneira com que ele nos dá de retribuir isso é firmar do lado dele e falar, Deus, eu vou ler um versículo, eu vou ter 10 minutos de relacionamento com o Senhor, mas vai ser diário, e dali vai aumentar, e dali vocês vão ter um relacionamento, e dali vai ser maravilhoso. E aí, meu irmão, seja a vinda dele ou a morte, o que vier primeiro é lucro. Eu espero do fundo do coração que você se engaje nesse projeto que vai começar agora. Agora não, daqui 2 semanas. Daqui a pouquinho. Mas você já pode fazer um aquecimento. Um versículo todo dia. Um versículo, irmão. Um versículo. Sabe quanto tempo você gasta? Longos 1 minuto. Já pensou perder 1 minuto do dia? É um desperdício, né? Afinal de contas, tem tanta coisa para fazer. Facebook, Instagram, televisão. Se você focar direitinho. Nossa, vamos exagerar então. 10 minutos. Mas se você não fizer um compromisso, irmão. E sabe que é uma dica? Você usa o seu celular aí para um monte de coisa. Põe um alerta nele. Escolhe um horário do dia. Um horário do dia. Escolhe o seu. O meu é 5 horas da manhã. Escolhe o seu. Escolhe o seu. Aquele horário, vai vir uma mensagem para você assim, igual chega lá do WhatsApp. Jesus quer falar com você. Né? Você não recebe lá do WhatsApp, ó. A mãe quer falar. O grupo da igreja, o grupo lá dos amigos, o grupo da bagunça, da brincadeira. Tem um monte. Ou é só o meu? O de vocês não deve ser, né? Não sei. Põe lá um alerta assim, ó. Jesus quer falar com você. Entendeu? Aí você abre a Bíblia, qualquer versículo que vinha ali, ó. Se você quiser uma dica, eu tenho um aplicativo aqui que ele te manda. Você combina o horário, ele te manda todo dia. Pum! Um versículo por dia. Você não precisa nem procurar. Já escancara na sua cara. Tem uns até que mandam em inglês. Esses dias meu pai mandou um versículo para mim em inglês. Eu falei, você está aprendendo inglês? Irmão, eu queria que você ficasse em pé. Eu acredito que eu já aluguei muito o seu ouvido. Repito, daqui 2 semanas a gente começa um projeto para incentivar você a ter um relacionamento com Deus mais ativo, mais intencional, mais consciente, tá? Mas comece hoje mesmo, na sua casa, coloca lá o seu celular para despertar um momentinho e vá. Se prepara para esse momentinho aí.
Entendeu? Tem gente que vai para o banheiro. É um lugar reservado. Eu só falo, não vale misturar as coisas, entendeu? Hora do... Ainda hoje o portão pode se abrir. A sua passagem te levará para onde? Abaixa a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia, mais um tempo que o Senhor me faz aqui nessa terra, onde eu posso, em nome de Jesus, já me alegrar de um relacionamento com o Senhor. Posso gozar dessa alegria, dessa satisfação de já ter um relacionamento contigo. Eu te louvo agradecido, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de amor, me criou para me amar. Muito obrigado por esse rico privilégio. Pai, eu sou um pecador, e o Senhor sabe muito bem disso. Sou falho, limitado, sou fruto de escolhas erradas que muitas vezes eu fiz e que hoje pago consequências, mas porque sou pecador, o Senhor sabe disso. Mas aonde abundou o pecado, o Senhor me disse que superabundou o seu amor, a sua graça, o seu querer, o seu carinho por mim, a sua atenção, e é nisso que eu me agarro. Eu me agarro na tua graça, eu me agarro no teu amor, para tentar ser melhor, para tentar evoluir. E eu te peço sabedoria, eu te peço que o Senhor não se afaste de mim, não afaste de mim o teu Espírito Santo, porque é nele, Pai, que eu espero adquirir sabedoria, conhecimento, para poder melhorar, para poder evoluir, para poder te agradar na beleza da minha existência. E é isso que eu peço para os meus irmãos aqui nesta manhã, papai. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo com eles, que o Senhor não se afaste deles, que eles possam se achegar mais perto do Senhor, que eles possam ter momentos e mais momentos de qualidade, de relacionamento com o Senhor. E aí, Pai, eu peço que o Senhor dê a eles sabedoria para evoluir, para melhorar, para corrigir, para sim te agradar, na beleza da nossa existência, Pai. Existência que o Senhor nos criou, o Senhor nos fez para o teu amor, para a tua honra, para a tua glória, Pai. Pai, nós queremos um dia, e esse dia vem, em que nós estaremos todos juntos aí no céu, onde o Senhor está preparando a nossa casa, o nosso reino, o nosso lar, porque isso aqui não é o meu lar, e já já nós estaremos juntos, e quando estivermos juntos, gozaremos plenamente, sem nenhum trabalho, sem nenhuma interrupção, do teu amor e da tua misericórdia, da tua alegria, da tua paz, do teu amor. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus, seja com cada um aqui, Pai, que o teu Espírito Santo nos coloque plenas condições de administrar, em nome de Jesus, esse tempo na terra que o Senhor nos dá, para que possa ser muito bem aproveitado, trabalhado, sempre para a tua honra e para a tua glória, Deus. Muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.